Se você não entender as cartas aos Coríntios, vai viver em conflito com sua fé. A fé cristã nunca foi concebida para existir em harmonia com a mente humana, quando esta se coloca como medida final da verdade. Desde o início, o Evangelho confronta, desmonta e reconstrói. No entanto, ao longo da história, sempre que a fé tenta se adaptar para não ferir a razão, nasce um conflito silencioso que corrói a espiritualidade por dentro. Muitos vivem esse conflito sem saber nomeá-lo. Oram, cantam, participam, mas sentem que algo não se encaixa. A raiz desse desconforto não está na ausência de Deus, mas na tentativa humana de compreendê-lo sem rendição. As cartas aos Coríntios foram escritas exatamente para esse tipo de fé dividida. Elas não surgem em um vácuo espiritual, mas em um campo de batalha intelectual, moral e religioso, onde Cristo foi anunciado, porém reinterpretado. Ao abrir essas cartas, não estamos apenas lendo uma correspondência antiga. Estamos diante de um espelho que revela tensões que ainda habitam o coração da igreja. Entender Coríntios não é um exercício acadêmico, é um confronto espiritual que exige honestidade diante de Deus. E esse confronto começa antes mesmo das palavras de Paulo. Começa na cidade que moldou a mente daqueles que ouviram o Evangelho pela primeira vez. Corinto não era apenas um lugar onde o pecado era visível. Era um ambiente onde a inteligência humana era celebrada como autoridade suprema. Reconstruída pelos romanos sobre as ruínas gregas, a cidade tornou-se um dos centros mais estratégicos do Mediterrâneo. Comércio, política, filosofia e religião se entrelaçavam em uma cultura que exaltava o desempenho, a retórica e o sucesso. Ali, a mente humana não apenas pensava, ela governava. Nesse cenário, o Evangelho não encontrou apenas resistência moral, mas uma oposição mais sutil e perigosa. Encontrou uma razão autossuficiente, convencida de que poderia absorver Cristo sem se submeter a Ele. Esse é o pano de fundo que Paulo conhece profundamente e que molda cada palavra dirigida à igreja. Antes de falar sobre dons, divisões ou santidade, o apóstolo lida com algo mais profundo. Ele enfrenta uma mentalidade que tenta colocar Deus no banco dos réus da lógica humana. Ao anunciar Cristo em Corinto, Paulo não se apresenta como um orador impressionante, nem como um filósofo refinado. Ele entra naquele ambiente consciente de que a sabedoria da cruz soa como loucura para uma cultura que idolatra o intelecto. Esse choque inicial explica por que tantos conflitos surgiram dentro da igreja. Os coríntios receberam o Evangelho, mas não abandonaram completamente a forma como pensavam. Continuaram avaliando a fé pelos critérios da cidade, pela eloquência, pela aparência de poder e pela utilidade prática. O resultado foi uma espiritualidade fragmentada, onde Cristo era confessado, mas a mente permanecia no trono. Paulo escreve para expor essa contradição com firmeza pastoral e precisão teológica. A cidade de Corinto, confirmada por descobertas arqueológicas como templos, inscrições e espaços públicos dedicados à retórica, revela um povo treinado para debater, competir e impressionar. Esse ambiente não desaparece quando a igreja nasce. Ele entra junto com as pessoas. É por isso que a fé em Corinto rapidamente se transforma em disputa, comparação e vaidade espiritual. Paulo percebe que o maior problema da igreja não é o pecado escancarado, mas uma mente que ainda não se rendeu à revelação. A cruz não falha em Corinto, ela é julgada. E quando a razão humana começa a julgar Deus, o conflito com a fé se torna inevitável. Este primeiro movimento é essencial para compreender todo o restante das cartas. Antes de corrigir comportamentos, Paulo confronta pressupostos. Ele entende que não se trata apenas de ensinar doutrina, mas de redefinir a fonte da verdade,
O Evangelho não dialoga com a mente humana como igual. Ele a chama ao arrependimento. Sem essa compreensão, cada exortação posterior perde o peso e se torna moralismo. Corinto nos ensina que o maior embate da fé não acontece nas ruas, mas dentro da mente que tenta explicar Deus sem se submeter a Ele. E essa tensão levanta uma pergunta inevitável que atravessa os séculos. Se o Evangelho confrontou a mente humana em Corinto, o que acontece quando tentamos segui-lo hoje sem permitir que ele confronte a nossa? A tensão que nasce quando a mente resiste à revelação, logo se transforma em algo ainda mais perigoso. Uma fé que seleciona o que aceita em Cristo e rejeita o que confronta. A igreja de Corinto não negava Jesus abertamente. Pelo contrário, proclamava seu nome, celebrava sua obra e reconhecia seu poder. O problema não estava na confissão, mas na submissão. Eles queriam Cristo como resposta para suas necessidades, mas não como o Senhor que redefine suas prioridades. Esse é um tipo de fé que parece viva por fora, mas permanece instável por dentro, porque tenta preservar o controle enquanto fala de entrega. Paulo percebe que o coração da crise não é teológica no sentido técnico, mas relacional no sentido espiritual. Os coríntios aceitavam a mensagem da salvação, mas resistiam às implicações da cruz. O Evangelho foi recebido enquanto prometia vida, liberdade e pertencimento, mas começou a ser negociado quando exigiu morte do ego, renúncia e obediência. Essa tentativa de suavizar o confronto não nasce da ignorância, mas do medo. Medo de perder status, identidade cultural e autonomia. A fé passa a ser moldada para caber dentro da vida existente, em vez de reconstruir essa vida a partir de Cristo. Historicamente, Corinto era uma cidade onde a adaptação significava sobrevivência. Povos diferentes, crenças diversas e valores conflitantes conviviam lado a lado. Nesse contexto, a habilidade de ajustar discursos era vista como virtude. Essa lógica entrou na igreja quase sem resistência. Cristo passou a ser anunciado de forma compatível com as expectativas locais, evitando pontos que causariam escândalo desnecessário. Paulo rompe com essa estratégia ao mostrar que o escândalo da cruz não é um erro de comunicação, mas parte essencial do chamado cristão. Um Cristo que não confronta, não transforma. Um evangelho que não fere o orgulho, não cura o coração. O apóstolo escreve com clareza pastoral, mas também com firmeza espiritual. Ele expõe uma fé que tenta manter paz com o mundo às custas da fidelidade a Deus. Ao evitar confronto, a igreja acabou criando conflitos internos ainda maiores. Disputas, divisões e confusão espiritual são frutos diretos de uma fé que não aceita o senhorio de Cristo por inteiro. Quando Jesus não governa tudo, outras vozes assumem o comando. O resultado é uma espiritualidade cansada, sempre tentando equilibrar o que é inconciliável. Paulo não oferece uma solução confortável. Ele não sugere ajustes graduais nem acomodações culturais. Sua resposta é radical porque o Evangelho é radical. Cristo não pode ser parcialmente aceito. Ele não ocupa um espaço negociável na vida do crente. Ou ele é Senhor, ou será reduzido a símbolo religioso. A igreja de Corinto ilustra o perigo de um cristianismo que deseja os benefícios da fé sem o custo do discipulado. Essa tensão não permanece neutra. Ela se manifesta em práticas distorcidas, decisões confusas e uma identidade espiritual fragmentada. Ao confrontar essa postura, Paulo chama a igreja de volta ao centro. Ele lembra que seguir Cristo implica uma mudança de lealdade, não apenas de crença. O Evangelho não foi entregue para ser adaptado, mas obedecido. Esse chamado ecoa com força porque revela algo desconfortável. É possível estar dentro da igreja e ainda resistir ao senhorio de Jesus.
É possível cantar sobre a cruz e, ao mesmo tempo, evitá-la na prática diária. Essa contradição gera um conflito interno que nenhuma atividade religiosa consegue resolver. Essa realidade levanta uma questão que prepara o próximo passo da carta. Se o problema não é falta de fé, mas uma fé moldada pela razão humana e pela conveniência cultural, então surge uma pergunta decisiva. O que acontece quando a sabedoria humana começa a avaliar, filtrar e até julgar a revelação de Deus? Quando a fé deixa de confrontar o coração, ela começa a ser avaliada pela mente como qualquer outra ideia. Em Corinto, isso aconteceu de forma quase imperceptível. A igreja não rejeitou Deus, mas passou a analisá-lo. A revelação deixou de ser recebida com temor e passou a ser medida com critérios humanos. A sabedoria, que deveria servir à fé, assumiu o papel de juiz. Nesse momento, o conflito espiritual se aprofunda, porque a mente humana nunca foi criada para ocupar o lugar da autoridade divina. Corinto era um ambiente treinado para admirar discursos, argumentos bem construídos e raciocínios sofisticados. A retórica era poder. Filósofos itinerantes disputavam seguidores. E o valor de uma mensagem era medido pela eloquência de quem a proclamava. Quando o evangelho chegou, muitos não conseguiram abandonar esse filtro. Começaram a comparar pregadores, avaliar estilos, hierarquizar discursos e medir a verdade pela aparência de sabedoria. Paulo percebe que a igreja estava reproduzindo dentro do corpo de Cristo a mesma lógica das praças públicas da cidade. É nesse contexto que o apóstolo afirma algo que soa ofensivo para a mente autônoma. Deus escolheu o que o mundo chama de loucura para confundir os sábios. Essa afirmação não é um ataque ao intelecto, mas à soberba intelectual. Paulo não rejeita o pensamento, mas rejeita a ideia de que a razão humana seja o ponto final da verdade. O problema surge quando a sabedoria criada tenta se colocar acima da revelação do Criador. A partir desse momento, Deus deixa de ser adorado e passa a ser avaliado. A igreja de Corinto começou a julgar a obra de Deus pelos resultados visíveis. Se o discurso parecia fraco, o mensageiro era descartado. Se a mensagem não impressionava, era considerada inferior. A cruz, nesse ambiente, se tornava um problema. Ela não oferecia status, não produzia glória imediata e não alimentava o ego. Por isso precisava ser reinterpretada. Paulo escreve para desmontar essa tentativa, deixando claro que a cruz não pode ser ajustada para caber na lógica humana sem perder seu poder. Quando a sabedoria humana começa a julgar Deus, a fé se torna instável. Ela oscila conforme argumentos, tendências e líderes carismáticos. O coração perde firmeza porque está apoiado em algo mutável. Paulo insiste que a verdadeira sabedoria não nasce da investigação humana, mas da revelação do Espírito. É o Espírito quem revela as coisas profundas de Deus, não a capacidade intelectual. Sem essa submissão, a fé se transforma em filosofia religiosa, bonita por fora, vazia por dentro. Esse conflito explica por que a igreja possuía tanto conhecimento e, ao mesmo tempo, tanta imaturidade. Saber não é o mesmo que discernir. Informação não gera transformação. Paulo expõe que o homem natural pode até compreender conceitos espirituais, mas não consegue se submeter a eles. O Evangelho exige algo que a razão isolada não consegue oferecer. Exige rendição. E é exatamente isso que a sabedoria humana resiste em entregar. Ao corrigir essa distorção, Paulo não chama a igreja à ignorância, mas à humildade. Ele reposiciona a mente no lugar correto. A razão deve servir à fé, não governá-la. Quando isso não acontece, Deus é reduzido a um objeto de estudo e não reconhecido como Senhor. Essa inversão produz uma espiritualidade crítica, mas não obediente, ativa, mas não transformada. Essa tensão prepara o terreno para uma consequência inevitável.
Quando a fé é avaliada pela sabedoria humana, ela começa a ser exibida como mérito pessoal. A espiritualidade deixa de ser vida entregue e se transforma em desempenho observável. E é exatamente aí que o Evangelho passa a ser reduzido à performance espiritual. Quando a fé passa pelo filtro da comparação humana, ela inevitavelmente se transforma em vitrine. Em Corinto, a espiritualidade deixou de ser um caminho de obediência silenciosa e se tornou um espaço de exibição. O valor do cristão começou a ser medido pelo que podia ser visto, ouvido ou reconhecido. Dons, eloquência e visibilidade passaram a funcionar como indicadores de maturidade espiritual. O Evangelho, que deveria produzir transformação interior, foi reduzido a desempenho exterior. Esse deslocamento não acontece de uma vez. Ele nasce da necessidade de provar valor diante dos outros. Paulo identifica esse problema com precisão cirúrgica. A igreja não havia perdido a fé, mas havia perdido o foco. Em vez de viver diante de Deus, começou a viver diante de pessoas. A espiritualidade se tornou algo que precisava ser percebido, admirado e validado. Em uma cidade que exaltava conquistas e performances públicas, essa lógica parecia natural. O que poucos perceberam é que o Evangelho não se fortalece quando é exibido. Ele se enfraquece quando deixa de ser vivido em segredo. A cruz nunca foi palco. Ela sempre foi lugar de morte. Esse desvio gera competição espiritual. Onde a fé vira desempenho, surgem comparações. Quem fala melhor, quem demonstra mais poder, quem aparenta maior autoridade. O resultado não é edificação, mas fragmentação. Paulo observa uma igreja rica em manifestações e pobre em submissão. Ele não nega a ação de Deus, mas revela que dons não são certificados de maturidade. O Espírito concede dons livremente, mas o caráter é formado pela obediência diária. Confundir esses dois elementos cria uma fé inflada, porém frágil. A arqueologia ajuda a entender esse cenário. Inscrições e espaços públicos de Corinto mostram uma cultura profundamente marcada pela honra visível e pelo reconhecimento social. Ser visto era existir. Esse valor entrou na igreja e contaminou a forma como a fé era vivida. O que deveria apontar para Cristo passou a apontar para o indivíduo. Paulo confronta essa inversão ao afirmar que ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que já foi posto, que é Jesus Cristo. A obra de cada um será provada, não pelo aplauso humano, mas pelo fogo de Deus. Esse fogo não avalia quantidade, mas qualidade. Ele não mede intensidade emocional, mas fidelidade. Paulo expõe uma verdade desconfortável. É possível construir muito sobre o fundamento correto e ainda assim perder tudo, porque o que foi edificado não nasceu da obediência, mas da vaidade espiritual. O Evangelho não foi dado para produzir impressionados, mas transformados. Quando a fé se torna performance, o coração se distancia da cruz, porque a cruz não oferece reconhecimento, apenas entrega. Ao escrever essas palavras, Paulo não busca desanimar a igreja, mas libertá-la. Ele chama os coríntios a abandonar a necessidade de provar espiritualidade e a retornar à simplicidade do discipulado. Cristo não é glorificado quando o crente aparece. Ele é glorificado quando o crente desaparece. Essa lógica confronta profundamente uma fé moldada pela aparência. O verdadeiro crescimento espiritual muitas vezes acontece longe dos olhos humanos, no silêncio da obediência, onde não há aplauso, apenas fidelidade. Essa correção revela algo ainda mais profundo. Quando a espiritualidade vira desempenho, a liberdade cristã também começa a ser distorcida. Aquilo que foi concedido para servir a Deus passa a ser usado para servir ao próprio ego. E assim surge uma pergunta inevitável. O que acontece quando a liberdade em Cristo é confundida com autonomia pessoal?
A liberdade sempre foi um dos temas mais mal compreendidos da fé cristã. Em Corinto, ela se tornou um argumento poderoso para justificar escolhas que nunca foram autorizadas pelo Evangelho. A igreja passou a repetir uma frase que parecia espiritual, mas escondia uma armadilha profunda. Tudo me é permitido. Essa afirmação, arrancada de seu contexto espiritual, transformou a liberdade em licença e a graça em escudo para o ego. O que Paulo enfrenta aqui não é apenas um erro moral, mas uma distorção teológica que ameaça o coração da fé. A liberdade cristã nasce da obra de Cristo, não da vontade humana. Ela não significa ausência de limites, mas mudança de senhorio. O cristão deixa de ser escravo do pecado para se tornar servo de Cristo. Em Corinto, essa transição foi interrompida. Muitos compreenderam a libertação do jugo da lei, mas não aceitaram o chamado à submissão ao Espírito. A liberdade passou a ser interpretada como autonomia moral, como se o Evangelho tivesse vindo para confirmar desejos, não para redirecioná-los. Paulo responde com uma clareza que atravessa os séculos. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Essa correção revela um princípio central da fé cristã. A pergunta do discípulo não é apenas se algo é permitido, mas se glorifica a Deus e edifica o corpo. A liberdade bíblica nunca é individualista. Ela sempre considera o impacto espiritual das escolhas. Em Corinto, muitos usavam a liberdade como argumento pessoal, sem considerar o efeito coletivo. Isso gerava escândalo, confusão e enfraquecimento da consciência dos mais fracos. Paulo expõe que a verdadeira liberdade não busca afirmar direitos, mas expressar amor responsável. O contexto cultural ajuda a entender essa distorção. Corinto era marcada por práticas religiosas que separavam o corpo da moralidade. O que se fazia fisicamente não era visto como relevante espiritualmente. Essa visão entrou na igreja e contaminou a compreensão da liberdade. Paulo combate essa ideia, mostrando que a fé cristã não divide o ser humano. Corpo e espírito pertencem a Deus. A liberdade que ignora essa unidade se torna uma traição ao propósito da redenção. Cristo não comprou apenas a alma, ele resgatou a totalidade do ser. Ao escrever sobre liberdade, Paulo revela algo ainda mais profundo. O verdadeiro oposto da liberdade cristã não é a lei, mas o ego. Sempre que o eu se torna o centro das decisões, a liberdade se dissolve em escravidão disfarçada. O que começa como escolha, termina como hábito. O que parece direito, se transforma em domínio. Paulo insiste que não se deixará dominar por coisa alguma. Essa frase expõe o coração do discipulado. O discípulo não vive perguntando até onde pode ir. Ele vive perguntando a quem pertence. Essa tensão mostra por que tantos conflitos surgiram na igreja. A liberdade mal compreendida gera choque entre consciências, confusão espiritual e perda de discernimento. Quando cada um define seus próprios limites, a comunhão se fragmenta. Paulo chama a igreja a uma liberdade mais alta, aquela que se expressa na renúncia voluntária pelo bem do outro. Esse é um conceito que escandaliza a mente moderna, mas revela o coração do Evangelho. Cristo foi o mais livre de todos e, ainda assim, escolheu se esvaziar. Essa visão prepara o caminho para uma correção ainda mais profunda. Se a liberdade foi distorcida, é porque o corpo também foi mal compreendido. A fé que separa a espiritualidade da vida concreta, inevitavelmente despreza a santidade do corpo. E é exatamente esse esquecimento que Paulo passa a confrontar com autoridade pastoral e profundidade teológica. Em Corinto, o corpo havia se tornado um território esquecido pela espiritualidade. Não porque fosse negado, mas porque era tratado como algo irrelevante para a fé. A igreja herdou de sua cultura uma visão fragmentada do ser humano,
onde o espiritual era elevado e o físico relativizado. O que se fazia com o corpo não parecia importar, desde que a alma estivesse, em tese, ligada a Deus. Paulo confronta essa ideia com uma força que ainda causa desconforto. Para ele, essa separação não é apenas um erro conceitual, mas uma negação prática da redenção. A cidade de Corinto respirava essa divisão. Práticas religiosas conviviam com imoralidade explícita sem gerar conflito de consciência. O corpo era visto como um instrumento temporário, descartável, incapaz de participar da vida espiritual verdadeira. Quando essa lógica entrou na igreja, a fé passou a coexistir com comportamentos que contradiziam o evangelho. Paulo reage revelando algo que redefine completamente a espiritualidade cristã. O corpo não é neutro, ele é parte do plano redentor de Deus. O que foi criado, assumido por Cristo na encarnação e prometido à ressurreição, não pode ser tratado como acessório. Ao afirmar que o corpo é templo do Espírito Santo, Paulo não está usando uma metáfora poética, ele está declarando uma realidade espiritual profunda. Deus não habita apenas em pensamentos elevados ou emoções devocionais. Ele habita no corpo do crente. Essa afirmação confronta tanto a permissividade quanto o desprezo pela vida física. O corpo não existe para satisfazer impulsos, nem para ser ignorado em nome de uma espiritualidade abstrata. Ele foi consagrado para glorificar a Deus de forma concreta, visível e cotidiana. Essa correção toca em uma ferida sensível. Muitos preferem uma fé que lide apenas com o invisível, porque o invisível é mais fácil de espiritualizar. O corpo, por outro lado, revela escolhas, limites e submissões reais. Paulo expõe que a redenção não é parcial. Cristo não resgatou apenas a mente ou o espírito. Ele comprou o ser humano por inteiro. Essa compra implica pertencimento. O corpo já não é propriedade privada. Ele pertence àquele que pagou o preço mais alto. Quando a igreja ignora essa verdade, surgem contradições profundas. Pessoas que falam sobre santidade, mas vivem desconectadas dela no cotidiano. Uma fé que ora intensamente, mas negocia valores na prática. Paulo desmonta essa incoerência, mostrando que a verdadeira espiritualidade é integrada. O que se crê se manifesta no que se faz. O que se adora molda como se vive. O corpo se torna, então, um espaço de culto, não um território neutro. Esse ensino também carrega uma esperança silenciosa. Se o corpo é parte da redenção, ele também participa da promessa futura. A ressurreição não é apenas uma ideia teológica distante. Ela dá dignidade ao presente. Cada escolha feita no corpo aponta para um destino eterno. Paulo não fala de santidade para gerar culpa, mas para restaurar propósito. O corpo não é um obstáculo para a fé. Ele é um instrumento pelo qual a fé se expressa. Essa visão confronta diretamente uma espiritualidade moderna que busca Deus apenas no interior, enquanto deixa a vida prática sem governo. Paulo mostra que não existe essa divisão no Evangelho. Deus deseja governar pensamentos, afetos, decisões e ações. Quando o corpo é esquecido, a fé se torna abstrata e frágil. Quando o corpo é consagrado, a fé ganha enraizamento e coerência. Esse esquecimento do corpo leva inevitavelmente a outra distorção. Quando não se discerne o valor do que Deus consagrou, o sagrado começa a ser tratado com banalidade. E é exatamente isso que acontece quando a espiritualidade perde a capacidade de reconhecer a presença santa de Deus no culto e na comunhão. Quando o sagrado perde peso, a fé permanece ativa, mas deixa de ser reverente. Em Corinto, a espiritualidade não havia desaparecido. Ela havia se tornado comum demais. O culto continuava acontecendo, a ceia era celebrada, as reuniões se multiplicavam, mas algo essencial havia sido perdido. A consciência da presença santa de Deus já não governava mais os encontros.
O que era santo começou a ser tratado como rotina, e o que deveria produzir temor passou a gerar apenas hábito. Paulo percebe que o problema não era falta de fé, mas falta de discernimento espiritual. A igreja havia aprendido a lidar com Deus como conceito, mas não como presença. O culto deixou de ser encontro e passou a ser evento. A ceia, que proclamava a morte do Senhor, foi reduzida a um momento social, marcado por desigualdade, egoísmo e indiferença. Ao tocar nesse ponto, Paulo não está discutindo liturgia, mas revelando uma ruptura espiritual profunda. Quando o sagrado não é discernido, a comunhão se esvazia, mesmo mantendo aparência religiosa. O contexto cultural explica parte dessa banalização. Corinto estava repleta de rituais religiosos. Templos, sacerdotes e cerimônias faziam parte da paisagem cotidiana. O excesso de práticas espirituais produziu familiaridade sem reverência. Esse padrão entrou na igreja quase sem resistência. O resultado foi uma fé que conhecia formas, mas havia perdido o peso da glória. Paulo escreve para restaurar essa consciência, lembrando que não se pode participar das coisas de Deus sem reconhecer quem Ele é. Ao afirmar que muitos estavam fracos e enfermos por não discernirem o corpo do Senhor, Paulo não ameaça a igreja. Ele revela uma consequência espiritual. A ausência de discernimento não gera apenas confusão doutrinária. Ela produz desgaste interior. Quando o sagrado é tratado como comum, a alma se torna insensível. A fé continua, mas a vida espiritual perde vitalidade. Paulo chama a igreja a examinar a si mesma, não para criar medo, mas para restaurar reverência. Discernir o sagrado não significa rigidez ritual, mas consciência espiritual. É reconhecer que Deus não é acessório da vida cristã, mas o centro absoluto dela. O culto não existe para satisfazer expectativas humanas, mas para alinhar o coração à santidade divina. A ceia não é um símbolo vazio, mas uma proclamação viva da obra de Cristo. Quando essas realidades são reduzidas a formalidades, o Evangelho perde sua força transformadora. Essa correção aponta para algo ainda mais profundo. Onde o sagrado não é discernido, o Espírito também deixa de governar. As pessoas continuam falando de dons, manifestações e experiências, mas sem direção espiritual. O poder se manifesta sem ordem e a presença é invocada sem submissão. Paulo sabe que essa combinação é perigosa. E é por isso que ele avança para um dos temas mais sensíveis da carta, revelando o paradoxo de uma igreja cheia de dons, mas carente de governo espiritual. A presença de dons espirituais pode impressionar, mas nunca substitui o governo do Espírito. Em Corinto, esse foi um dos enganos mais perigosos. A igreja experimentava manifestações reais do poder de Deus, mas confundiu evidência com maturidade. O resultado foi uma espiritualidade intensa, porém desordenada, viva na aparência, mas frágil na direção. Paulo entra nesse terreno com cuidado pastoral e firmeza teológica, porque sabe que dons sem governo não edificam, apenas expõem a imaturidade do coração humano. Os coríntios passaram a usar os dons como símbolos de status espiritual. Aquilo que deveria servir ao corpo começou a servir ao indivíduo. O Espírito que foi enviado para glorificar Cristo passou a ser instrumentalizado para exaltar pessoas. Paulo confronta essa inversão, mostrando que a fonte dos dons não legitima seu uso. O mesmo Espírito que concede é o Espírito que governa. Quando há manifestação sem submissão, o problema não está no dom, mas na ausência de discernimento espiritual. A cultura de Corinto ajuda a entender essa confusão. A cidade valorizava experiências extraordinárias, discursos impactantes e demonstrações públicas de poder. Esse fascínio pelo espetáculo entrou na igreja e contaminou a forma como o sobrenatural era compreendido. Paulo responde lembrando:
que o Espírito Santo não é uma força impessoal a ser manipulada, mas o próprio Deus habitando no meio do seu povo. Ele não opera para criar caos, mas para estabelecer ordem. Onde não há ordem, não há governo. E onde não há governo, o Espírito é resistido, mesmo sendo invocado. Paulo introduz um princípio essencial para a maturidade cristã. Os dons são dados para a edificação do corpo, não para a afirmação do eu. Qualquer manifestação que não produza clareza, edificação e submissão à verdade deixa de cumprir seu propósito espiritual. A igreja precisa aprender que intensidade espiritual não é sinônimo de profundidade. O Espírito se manifesta com poder, mas também com sabedoria. Ele revela, mas também orienta. Ele capacita, mas também limita. Essa tensão revela o caráter santo de Deus. Esse ensino corrige uma expectativa equivocada. Muitos esperam que a presença do Espírito suspenda a necessidade de discernimento humano. Paulo ensina o oposto. Quanto maior a atuação do Espírito, maior deve ser a responsabilidade espiritual. Dons exigem maturidade, porque carregam influência. Sem governo, a influência se torna destrutiva. Por isso, Paulo insiste que tudo seja feito com decência e ordem, não como imposição humana, mas como reflexo da natureza divina. Ao restaurar o governo do Espírito, Paulo não apaga a chama espiritual. Ele a purifica. Ele mostra que o verdadeiro mover de Deus não elimina limites, mas os estabelece. A liberdade do Espírito nunca contradiz o caráter de Deus. Onde o Espírito governa, há clareza, paz e edificação. Onde ele é apenas invocado, mas não obedecido, há confusão, comparação e desgaste espiritual. Essa correção prepara o coração para um dos textos mais conhecidos e, ao mesmo tempo, mais mal compreendidos da Escritura. Depois de confrontar dons sem governo, Paulo revela o critério que sustenta toda a espiritualidade autêntica. Um amor que não busca exibição, não se apoia em emoções passageiras e não negocia a verdade. Um amor que expõe a fragilidade de uma fé autocentrada e redefine o que significa permanecer em Cristo. O amor sempre foi celebrado em Corinto, mas raramente compreendido. Ele era falado, cantado e citado, mas não vivido segundo o padrão de Deus. Paulo insere seu ensino sobre o amor não como um momento poético em meio à carta, mas como um confronto direto à espiritualidade distorcida da igreja. O famoso texto que muitos recitam em casamentos nasce, na verdade, em um contexto de conflito, vaidade e imaturidade espiritual. O amor apresentado ali não é um sentimento confortável, é um critério que desmonta uma fé centrada em si mesma. A igreja havia aprendido a associar amor a experiências agradáveis e relações sem tensão. Paulo revela que esse conceito não resiste à realidade do Evangelho. O amor bíblico não existe para preservar o ego, mas para submetê-lo. Ele é paciente porque suporta o processo do outro. É benigno porque escolhe o bem, mesmo quando não há retorno. Não se ensoberbece porque não busca reconhecimento. Cada afirmação de Paulo corrige diretamente comportamentos presentes em Corinto. O amor se torna um espelho incômodo, revelando que muitas práticas espirituais estavam vazias de verdade. Paulo expõe que é possível falar línguas, profetizar, conhecer mistérios e ainda assim não amar. Essa afirmação desmonta a falsa segurança de uma fé baseada em manifestações visíveis. O amor não é um complemento da espiritualidade. Ele é sua prova. Onde o amor não governa, todo o restante perde valor diante de Deus. A igreja de Corinto possuía atividade espiritual intensa, mas carecia de permanência. Emoções surgiam rapidamente, mas se dissipavam diante do confronto. O amor, segundo Paulo, não reage assim. Ele permanece mesmo quando confrontado. Esse ensino revela por que o amor incomoda tanto. Ele exige verdade,
não se alegra com a injustiça, não negocia princípios para manter a aparência de paz. Em Corinto, muitos evitavam correção em nome de uma falsa harmonia. Paulo revela que isso não é amor, mas omissão. Amar não é permitir tudo, é conduzir o outro à verdade, mesmo quando isso gera tensão. Essa visão confronta profundamente uma espiritualidade que confunde aceitação com aprovação e misericórdia com silêncio. O amor bíblico também redefine sucesso espiritual. Ele não mede valor por impacto momentâneo, mas por fidelidade ao longo do tempo. Paulo afirma que o amor jamais acaba porque está enraizado no caráter de Deus, não nas circunstâncias humanas. Dons cessam, conhecimento é parcial, experiências passam, mas o amor permanece. Essa permanência revela maturidade. A igreja de Corinto vivia de picos espirituais, mas não suportava processos. Paulo os chama a uma fé que não depende de estímulos constantes, mas de compromisso contínuo com Cristo. Ao colocar o amor no centro, Paulo desmonta toda a espiritualidade que busca autoafirmação. O amor não busca seus próprios interesses. Ele não pergunta o que ganha, mas a quem serve. Essa pergunta muda tudo. Uma fé que ama de verdade deixa de ser espetáculo e se torna sacrifício. Deixa de buscar aplauso e passa a buscar obediência. Esse amor não é produzido pelo esforço humano, mas pelo Espírito que governa um coração rendido. Essa revelação prepara o caminho para um confronto ainda mais profundo. Se o amor expõe o ego, a cruz o elimina. Paulo sabe que a raiz de toda resistência espiritual não está apenas na falta de amor, mas no desconforto diante de um Cristo que exige morte antes de oferecer vida. É por isso que ele conduz a igreja a encarar aquilo que mais ameaça a identidade religiosa humana. A cruz que não pode ser domesticada, reinterpretada ou suavizada sem perder seu poder. A cruz nunca foi apenas um símbolo religioso. Em Corinto, ela se tornou uma ameaça direta à identidade espiritual que a igreja estava tentando preservar. Muitos queriam um Cristo que inspirasse, fortalecesse e confirmasse suas virtudes, mas não um Cristo que desmontasse seus méritos. A cruz expõe essa tensão com clareza absoluta. Ela não negocia com o orgulho humano, não valida conquistas espirituais e não se adapta às expectativas de status. Por isso, mesmo dentro da igreja, a cruz começou a ser suavizada, reinterpretada e, em alguns casos, evitada. Paulo entende que a resistência à cruz não vem apenas do mundo. Ela nasce também no coração religioso que deseja glória sem morte. Em uma cidade onde honra pública e reconhecimento eram moedas valiosas, a mensagem de um Messias crucificado soava como derrota. A cruz não oferecia prestígio, não elevava reputações e não produzia admiração imediata. Ela confrontava tudo o que Corinto valorizava. Ao proclamar Cristo crucificado, Paulo não estava escolhendo uma estratégia fraca. Ele estava revelando o centro do Evangelho. A identidade religiosa dos coríntios havia sido construída sobre comparações, dons e sabedoria aparente. A cruz ameaça todas essas construções, porque declara que ninguém se salva por desempenho, eloquência ou força espiritual. Diante da cruz, todos estão igualmente dependentes da graça. Essa igualdade é ofensiva para o ego. Ela desmonta hierarquias espirituais e expõe a fragilidade de toda tentativa humana de se justificar diante de Deus. Por isso, a cruz precisava ser domesticada para não destruir a imagem que muitos haviam construído de si mesmos. Paulo insiste que a cruz não pode ser separada da fé cristã sem que tudo desmorone. Ela não é um estágio inicial do Evangelho, mas seu eixo permanente. Quem tenta avançar espiritualmente deixando a cruz para trás, não amadurece. Apenas se distancia da verdade. A cruz confronta não apenas o pecado visível, mas a autossuficiência espiritual.
Ela revela que até nossas melhores obras precisam ser rendidas. Não há discipulado autêntico sem morte do ego. A arqueologia e a história reforçam esse escândalo. A crucificação era reservada aos piores criminosos e aos que não tinham honra alguma. Associar o Filho de Deus a esse tipo de morte era impensável para uma mentalidade moldada pela glória humana. Paulo não tenta tornar essa mensagem mais aceitável. Ele a aprofunda. Ele mostra que a sabedoria de Deus se manifesta exatamente onde a sabedoria humana recua. A cruz não é um erro a ser explicado, é uma revelação a ser recebida. Essa verdade redefine completamente o conceito de identidade espiritual. O cristão não é definido pelo que conquista, mas pelo que crucifica. Não é pelo que acumula, mas pelo que entrega. A cruz remove toda a possibilidade de vanglória porque coloca Cristo no centro e o ser humano no lugar correto. A fé que evita a cruz pode até parecer atraente, mas permanece frágil. A fé que abraça a cruz encontra estabilidade, porque não depende de aprovação externa. Paulo conduz a igreja a entender que a cruz não é apenas o meio da salvação, mas o padrão da vida cristã. Seguir Cristo é assumir um caminho onde perder precede ganhar e morrer precede viver. Essa lógica confronta qualquer identidade religiosa construída sobre conforto e reconhecimento. A cruz não destrói a fé. Ela destrói o falso eu que impede a fé de amadurecer. Esse confronto prepara o terreno para uma pergunta decisiva. Se a cruz redefine identidade, então a esperança cristã não pode estar presa apenas ao presente. Ela aponta para algo maior, algo que sustenta a obediência mesmo quando não há recompensa imediata. E é exatamente aí que Paulo conduz a igreja ao coração da fé. A ressurreição que desmonta toda a espiritualidade superficial e redefine o sentido da vida cristã. Se a cruz confronta o presente, a ressurreição redefine o futuro. Em Corinto, muitos aceitavam a cruz como conceito espiritual, mas resistiam à ideia de uma ressurreição real e corporal. Para eles, a fé funcionava melhor quando permanecia no campo do invisível e do simbólico. A esperança futura foi reduzida a uma experiência interior, desvinculada da história e da matéria. Paulo percebe que essa negação não é um detalhe secundário. Ela desmonta toda a estrutura da fé cristã e transforma o Evangelho em filosofia moral. A negação da ressurreição nasce de uma dificuldade profunda. Aceitar que Deus ressuscita corpos significa aceitar que Ele governa toda a realidade, não apenas o mundo espiritual. Em uma cultura influenciada por pensamentos que desprezavam o corpo e exaltavam o espírito, a ressurreição soava grosseira, quase ofensiva. Paulo responde com uma argumentação firme e progressiva. Se Cristo não ressuscitou, a fé é vã. A pregação perde sentido. A esperança se dissolve. A moral cristã se torna insustentável. Tudo desmorona de uma vez. Paulo não trata a ressurreição como símbolo consolador, mas como fato histórico. Ele apela às testemunhas, aos encontros reais com o Cristo ressuscitado e à transformação concreta daqueles que o viram. A fé cristã não nasce de ideias elevadas, mas de um evento que irrompeu na história. Ao afirmar isso, Paulo ancora a esperança em algo objetivo. A ressurreição não depende do estado emocional do crente. Ela permanece verdadeira mesmo quando a fé vacila. Essa verdade confronta diretamente uma espiritualidade superficial. Sem ressurreição, não há razão para perseverar na santidade, para suportar sofrimento ou para resistir ao pecado. Tudo se reduz ao presente. Paulo expõe essa consequência com clareza. Se a vida termina aqui, então comer e beber se tornam respostas lógicas. Mas se Cristo ressuscitou, então cada escolha carrega peso eterno. A fé deixa de ser conforto psicológico e se torna compromisso radical com uma realidade futura.
A ressurreição também redefine o sofrimento. Em Corinto, muitos buscavam uma fé que eliminasse conflitos e dores. Paulo mostra que a esperança cristã não remove o sofrimento, mas o ressignifica. A obediência ganha sentido porque não termina no túmulo. A fidelidade deixa de ser perda e se torna investimento eterno. A ressurreição sustenta o discípulo quando a cruz pesa e o reconhecimento não vem. Paulo revela que negar a ressurreição não torna a fé mais madura, mas mais rasa. Uma fé sem futuro se esgota rapidamente. Ela depende de estímulos constantes, experiências intensas e resultados imediatos. A fé enraizada na ressurreição, por outro lado, suporta silêncio, espera e aparente fracasso. Ela sabe que Deus ainda não concluiu sua obra. Essa esperança produz firmeza interior, não ansiedade espiritual. Ao defender a ressurreição, Paulo desmonta toda a tentativa de viver o Evangelho apenas como ética elevada. Ele mostra que a fé cristã é inseparável da vitória de Cristo sobre a morte. Essa vitória não é apenas dele. Ela é promessa para todos os que estão em Cristo. O futuro invade o presente e reorganiza prioridades, desejos e escolhas. Essa compreensão leva a uma consequência inevitável. Se a ressurreição é real e futura, então a fé não pode ser vivida de forma isolada e individualista. Ela cria um povo, um corpo unido por uma esperança comum. E é exatamente esse corpo que Paulo passa a revelar, confrontando uma igreja que enxergava a fé como experiência pessoal, mas resistia à vida em comunhão verdadeira. A ressurreição não cria apenas esperança individual, ela forma um povo. Em Corinto, esse foi um dos pontos mais negligenciados da fé. Muitos viviam o Evangelho como experiência privada, desconectada de responsabilidade coletiva. A igreja era frequentada, mas não assumida. A comunhão existia, mas sem compromisso real. Paulo confronta essa mentalidade, mostrando que a fé cristã não gera consumidores espirituais, mas membros vivos de um corpo que pertence a Cristo. A cidade de Corinto era marcada por associações, guildas e grupos formados por interesse. As pessoas se vinculavam enquanto havia benefício, status ou vantagem social. Essa lógica entrou na igreja quase sem ser percebida. A comunidade passou a ser vista como espaço de troca espiritual, onde cada um buscava aquilo que lhe era útil. Paulo rompe com essa visão ao afirmar que a igreja não é uma instituição criada por homens, mas uma realidade espiritual criada por Deus. Ela não existe para servir preferências individuais, mas para manifestar Cristo no mundo. Ao descrever a igreja como corpo, Paulo não usa uma imagem genérica. Ele estabelece uma verdade espiritual profunda. Um corpo não é composto de partes independentes. Cada membro existe em função do todo. Quando essa consciência se perde, a fé se fragmenta. Alguns se sentem superiores, outros irrelevantes, e muitos se afastam silenciosamente. Paulo expõe que essa fragmentação não é apenas social, ela é espiritual. Ferir o corpo é ferir a obra de Deus. Esse ensino confronta diretamente uma espiritualidade moderna que valoriza a autonomia acima de pertencimento. Muitos querem Cristo, mas evitam compromisso com pessoas reais. Paulo mostra que isso não é possível. O mesmo Espírito que une o crente a Cristo o une ao corpo. Não existe comunhão vertical autêntica sem comunhão horizontal responsável. A igreja não é palco para a expressão individual, mas lugar de formação mútua, correção e cuidado. Paulo também redefine valor espiritual. Em Corinto, os dons mais visíveis eram exaltados, enquanto funções discretas eram desprezadas. Ele revela que Deus organiza o corpo de forma que nenhuma parte possa se gloriar. O valor não está na visibilidade, mas na fidelidade ao propósito recebido. Essa verdade desmonta uma fé baseada em comparação e restaura a dignidade de cada membro.
No corpo de Cristo, ninguém é supérfluo e ninguém é autossuficiente. Essa visão exige maturidade espiritual. Pertencer ao corpo implica abrir mão do controle absoluto da própria vida. Significa aceitar correção, carregar o peso do outro e permanecer mesmo quando é desconfortável. Paulo sabe que esse chamado confronta uma fé superficial, baseada em conveniência. Por isso, ele insiste que a igreja não é uma opção secundária da vida cristã. Ela é a expressão visível da obra invisível de Deus. Quando a igreja é reduzida à instituição, a fé se torna fria e funcional. Quando é reconhecida como corpo espiritual, a fé ganha profundidade, responsabilidade e perseverança. Paulo chama os coríntios a essa compreensão porque sabe que sem ela a esperança da ressurreição se torna abstrata. O futuro prometido por Deus começa a ser vivido agora, na forma como o povo de Deus se relaciona, serve e permanece unido em Cristo. Essa consciência coletiva prepara o terreno para uma pergunta ainda mais séria. Se pertencemos a um corpo que viverá eternamente diante de Deus, então nossas escolhas presentes carregam peso eterno. A fé não pode ser vivida apenas olhando para trás, para a cruz, nem apenas para frente, para a ressurreição. Ela precisa ser vivida agora, à luz do encontro futuro com Cristo, que julga com justiça e verdade. Viver à luz do futuro transforma completamente a maneira como o presente é encarado. Em Corinto, muitos falavam sobre fé, mas viviam como se suas escolhas não carregassem consequências eternas. O julgamento futuro era tratado como um conceito distante, quase simbólico, incapaz de influenciar decisões concretas. Paulo confronta essa postura, revelando que o encontro com Cristo não é apenas uma esperança consoladora, mas uma realidade que avalia, pesa e revela o valor de cada obra. A fé cristã não elimina a responsabilidade, ela a aprofunda. Paulo não apresenta o julgamento como ameaça, mas como revelação. Ele deixa claro que o crente não será julgado para condenação, pois essa foi assumida por Cristo. No entanto, cada obra será exposta à luz. O fogo de Deus não destrói o que foi feito em obediência, mas consome tudo o que nasceu do ego, da vaidade e da conveniência. Essa verdade desmonta uma espiritualidade relaxada que confunde graça com indiferença moral. A graça salva, mas também educa. Ela ensina a viver de forma consciente diante de Deus. A cidade de Corinto valorizava resultados imediatos. Sucesso era medido pelo agora, pelo visível, pelo reconhecimento público. Paulo desloca completamente esse critério ao apontar para o futuro. Ele ensina que o presente não é o tribunal final da fé. Muitas obras celebradas hoje não resistirão à avaliação eterna, enquanto escolhas silenciosas, ignoradas pelos homens, serão honradas por Deus. Essa inversão confronta uma fé que busca validação imediata e negligencia a fidelidade invisível. Esse ensino produz um tipo específico de maturidade espiritual. O cristão que vive à luz do julgamento futuro não é paralisado pelo medo, nem movido por ansiedade. Ele é governado por responsabilidade. Suas decisões passam a ser filtradas não pelo que é conveniente, mas pelo que é fiel. A pergunta deixa de ser o que funciona agora e passa a ser o que permanece diante de Cristo. Essa consciência reorganiza prioridades, redefine sucesso e purifica motivações. Paulo também revela que essa expectativa futura fortalece a perseverança. Muitos em Corinto se cansavam facilmente porque esperavam recompensa imediata. Quando ela não vinha, a fé enfraquecia. O apóstolo mostra que a esperança cristã não se apoia em resultados visíveis, mas na certeza de que nada feito em Cristo é em vão. O futuro dá sentido ao presente, mesmo quando o presente parece estéril. Essa visão sustenta a obediência em tempos de silêncio e aparente fracasso.
Viver agora à luz do julgamento futuro também corrige a superficialidade espiritual. Não há espaço para uma fé performática quando se sabe que Deus avalia o coração. Aparências perdem valor. Discursos impressionantes perdem força. O que permanece é a integridade diante de Deus. Paulo chama a igreja a esse lugar de lucidez espiritual, onde a fé não se apoia em emoções passageiras, mas em convicções eternas. Essa consciência não produz afastamento do mundo, mas engajamento responsável. O cristão vive no presente com intensidade, sabendo que cada escolha ecoa na eternidade. Essa tensão saudável impede tanto a acomodação quanto o desespero. O futuro não paralisa, ele orienta. O julgamento não destrói a esperança, ele a purifica. Paulo conduz a igreja a compreender que viver para Cristo agora é a única forma de estar preparado para encontrá-lo depois. Essa perspectiva revela algo ainda mais profundo. Muitos conflitos espirituais persistem porque a fé permanece infantil, buscando conforto constante e evitando o confronto. Quando o futuro é esquecido, o crescimento é adiado. E é exatamente essa resistência à maturidade que Paulo passa a expor com firmeza pastoral, mostrando que crescer espiritualmente dói, mas permanecer imaturo custa muito mais. O crescimento espiritual verdadeiro nunca acontece sem dor. Em Corinto, essa foi uma das maiores resistências da igreja. Muitos desejavam os benefícios da fé, mas evitavam o processo que transforma o caráter. Paulo identifica uma comunidade espiritualmente ativa, mas emocionalmente imatura, sempre reagindo, sempre dividida, sempre dependente de estímulos externos. Ele confronta essa condição com a linguagem de um pai espiritual que se recusa a manter seus filhos na infância. A fé que não cresce se torna vulnerável, instável e facilmente manipulável. Paulo descreve essa imaturidade não como falta de informação, mas como resistência à transformação. Os coríntios conheciam doutrina, experimentavam dons e participavam da vida da igreja, mas evitavam o confronto interior. Crescer espiritualmente exige enfrentar motivações, abandonar justificativas e aceitar correção. Essa é uma dor que muitos tentam evitar, porque ela ameaça a imagem que construíram de si mesmos. A fé infantil prefere conforto à verdade, aprovação à obediência. O apóstolo utiliza uma linguagem direta ao afirmar que, enquanto a igreja deveria estar madura, ainda precisava de alimento espiritual básico. Essa afirmação não é humilhação, é diagnóstico. Uma fé que se recusa a amadurecer permanece presa a disputas, invejas e comparações. Ela reage emocionalmente porque não desenvolveu discernimento espiritual. Paulo mostra que maturidade não significa ausência de emoções, mas governo sobre elas. O cristão maduro não é o que sente menos, mas o que se submete mais à verdade. Esse processo de crescimento envolve perda. Perde-se a necessidade de aprovação constante, perde-se a dependência de experiências intensas para se sentir vivo espiritualmente. Perde-se o apego a uma identidade espiritual construída sobre dons ou visibilidade. Essa perda dói porque exige morte do ego, mas é exatamente essa morte que produz liberdade. Paulo sabe que sem esse processo, a igreja continuará repetindo os mesmos conflitos, apenas com linguagem religiosa diferente. A maturidade espiritual também exige paciência com o tempo de Deus. Muitos coríntios queriam resultados imediatos, reconhecimento rápido e soluções instantâneas. Paulo aponta para um crescimento orgânico comparável a uma construção que exige fundamento sólido e perseverança. O amadurecimento não pode ser apressado sem comprometer sua integridade. Ele acontece quando o crente permanece fiel, mesmo quando não há aplauso,
resposta imediata ou sensação intensa da presença de Deus. Essa visão confronta profundamente uma espiritualidade moderna que associa crescimento à expansão visível. Paulo ensina que crescer é muitas vezes diminuir, é deixar de viver para si e aprender a viver para Cristo. É abandonar a infância espiritual, onde tudo gira em torno das próprias necessidades, e entrar na maturidade, onde o amor suporta, corrige e permanece. Esse caminho não é popular, mas é necessário. Paulo conduz a igreja a compreender que evitar a dor do crescimento não preserva a fé. Pelo contrário, a enfraquece. A fé que não amadurece se torna frágil diante das pressões do mundo, das decepções internas e das crises inevitáveis. Crescer dói porque revela quem realmente somos. Mas permanecer imaturo custa a profundidade, a estabilidade e a alegria verdadeira da vida em Cristo. Esse confronto prepara o coração para a última revelação. Depois de expor a cidade, a mente, a igreja, a cruz, a ressurreição e o crescimento, Paulo leva tudo a um ponto final inevitável. As cartas aos Coríntios não são apenas correção para uma igreja antiga. Elas permanecem como um espelho vivo, refletindo o estado espiritual de cada geração que se aproxima delas com honestidade diante de Deus. As cartas aos Coríntios nunca foram escritas apenas para resolver problemas pontuais de uma igreja distante no tempo. Elas foram preservadas porque continuam revelando algo que atravessa gerações. Cada confronto de Paulo expõe não apenas erros históricos, mas padrões espirituais recorrentes. Ao longo de toda a carta, a igreja de Corinto se torna um espelho desconfortável, no qual toda a comunidade cristã, em qualquer época, pode se reconhecer se tiver coragem de olhar com honestidade. O conflito que Paulo denuncia não pertence ao passado. Ele continua ativo sempre que Cristo deixa de ser o centro absoluto da fé. Esse espelho revela uma verdade profunda. O conflito espiritual não nasce da ausência de Deus, mas da resistência humana à sua autoridade. Corinto amava a fé, enquanto ela podia ser adaptada, administrada e exibida. O problema começou quando o Evangelho exigiu rendição completa. Essa mesma tensão reaparece sempre que a igreja tenta equilibrar a cruz com o conforto, a verdade com a aprovação e a obediência com a conveniência. Paulo mostra que esse equilíbrio é impossível. Onde Cristo não governa tudo, o conflito permanece. Ao longo da carta, Paulo não oferece atalhos espirituais. Ele não promete uma fé sem confronto, nem uma espiritualidade sem custo. Pelo contrário, ele conduz a igreja a um ponto de decisão. Ou o Evangelho é recebido como revelação que redefine toda a vida, ou será reduzido a discurso religioso incapaz de transformar o coração. Coríntios expõe que não existe neutralidade espiritual. Toda fé que não amadurece acaba se distorcendo. Toda espiritualidade que evita a cruz acaba se esvaziando. O mais impressionante é que Paulo nunca perde o foco em Cristo. Cada correção, cada exortação e cada confronto apontam para Ele, não para uma técnica espiritual, não para um modelo eclesiástico, não para um ideal humano, mas para a pessoa viva de Jesus Cristo. É Ele quem confronta a mente autônoma, desmonta o ego religioso, redefine a liberdade, santifica o corpo, governa os dons, sustenta o amor, dá sentido à cruz, garante a ressurreição, forma o corpo e orienta o futuro. Fora dele, tudo se fragmenta. Esse é o ponto final ao qual Paulo conduz a igreja. O conflito espiritual não termina quando entendemos os argumentos da carta, mas quando nos rendemos ao Cristo que ela anuncia. Conhecimento sem submissão apenas aumenta a responsabilidade. Informação sem transformação apenas refina o ego. As cartas aos Coríntios não pedem admiração intelectual, elas exigem resposta espiritual.
Elas perguntam de forma silenciosa e insistente quem realmente governa nossa fé. Ao olhar para Corinto, percebemos que os maiores conflitos não surgiram da perseguição externa, mas da tentativa interna de seguir Cristo sem morrer para si mesmo. Essa tentativa sempre fracassa. A fé cristã não foi concebida para coexistir com o trono do ego. Ela começa quando esse trono é abandonado. Paulo não escreve para destruir a igreja, mas para salvá-la de uma espiritualidade superficial que a impediria de permanecer firme até o fim. O espelho de Coríntios permanece diante de nós. Ele reflete nossa relação com a verdade, com a cruz, com o corpo de Cristo e com a esperança futura. Ignorá-lo é permanecer em conflito. Encará-lo com humildade é permitir que o Espírito nos conduza à maturidade. A carta termina, mas o chamado permanece. Não para sermos apenas leitores atentos, mas discípulos rendidos. Porque o conflito espiritual não se resolve com ajustes externos, mas com uma entrega total. Aquele que foi crucificado, ressuscitou e continua sendo o centro de tudo.